Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor repouse sobre a sua vida. Chegamos à metade da semana, tempo de estudo da Palavra de Deus, tempo de refletirmos sobre tudo que o Senhor tem feito até o presente momento, confiantes de que Ele ainda continuará fazendo o melhor dEle na nossa vida. Antes de irmos para o texto das Sagradas Escrituras, a fim de meditarmos e buscar o refrigério para o nosso coração, nós vamos orar ao nome do Senhor. Vamos clamar a Ele para que guarde a nossa vida, para que sustente aqueles que estão fracos e abatidos, para que console aqueles que estão desamparados, aqueles que estão chorando, aqueles que perderam seus entes queridos. Os dias são maus, as notícias são duras, mas é o Senhor quem está assentado no alto e sublime trono, se compadecendo de nós e agindo em favor da nossa vida. Do lugar onde você estiver, coloque diante do Senhor os seus pedidos, derrame-se na presença do Senhor. Ele é o Rei suficiente que ouve as nossas necessidades e que se aproxima de nós. Não é um Rei distante, buscando os seus próprios prazeres e as suas necessidades, mas é um Rei que age em favor do seu povo. Do lugar onde você estiver, feche seus olhos, vamos orar em o nome de Jesus. Ó Deus bendito e eterno, graças nós te damos, porque de um modo assombrosamente maravilhoso o Senhor nos formou, o Senhor nos colocou a viver nesses dias que nós estamos passando e nós sabemos que tudo está debaixo do controle do Senhor. É o Senhor quem rege o mundo, quem o sustenta com a tua glória. Ó Deus, em um nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, clamando ao Senhor pela tua intervenção nos dias que nós temos passado. Clamando ao Senhor para que nos livre dos males, clamando ao Senhor para que em o nome de Jesus afaste de nós esse vírus que há mais de um ano tem assolado a nossa história. Ó Deus, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, nós confiamos nos Teus propósitos e nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós, quer nos momentos de alegria, quer nos momentos de desespero. Ó Deus, nós clamamos em favor dos nossos irmãos, que o Senhor, em nome de Jesus, os guarde, os abençoe, os fortaleça. Ó Deus, enxugue dos olhos as lágrimas daqueles que perderam seus entes queridos. Ó Deus, em nome de Jesus, declaramos a nossa total dependência em Ti e sabemos que toda a nossa suficiência está no Senhor. Ó Deus bendito, fale agora ao nosso coração nesse momento em que nós vamos estudar a Tua Palavra. Nos ajude na exposição do Teu Evangelho e que no nome do Senhor Jesus venhamos a colocar em prática cada aspecto da Tua Palavra, em um nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado às quartas-feiras sobre os Salmos, o livro mais lido de toda a Sagrada Escritura. A poesia hebraica que consola, que encoraja, que mostra toda incapacidade do ser humano, fraqueza do ser humano, mas que revela a total suficiência, graça, majestade e poder do Senhor. Nesses dias que antecedem a Páscoa do Senhor, nós estudaremos o Salmo 93. Veremos nesse Salmo o Senhor como o Rei da história e como o Rei se revelou à humanidade. Salmo 93, versículos 1 a 5, nos diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido,
levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Uma canção da banda Purples nos diz que sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único, incomparável Deus. A primeira sentença desse salmo nos afirma: reina o Senhor. John Piper já dizia que livros não mudam pessoas. O que mudam as pessoas são os parágrafos, as sentenças que podem afirmar uma verdade em pouquíssimas palavras. É difícil absorvermos o conteúdo de todo um livro. Talvez marcamos aquilo que mais nos impacta. E o que John Piper diz é exatamente isso. Nas pequenas sentenças, encontramos frases, encontramos profundidade nas palavras que podem mudar a nossa concepção de mundo. A sentença que eu gostaria de deixar marcado e enfatizado nesse salmo é a primeira sentença: reina o Senhor. Talvez você seja alguém muito preocupado com a política no mundo, com a política no país. E de fato esse assunto está sempre nas nossas rodas de bate-papo. Falamos sobre uma política instável, sobre a crise humana na autoridade, talvez a revolta e a rebelião com os representantes políticos, as ideologias políticas que nos separam. Ah, meus queridos, o que a palavra nos diz é que quem reina é o Senhor. Longe de, e independente, melhor dizendo, de qualquer sistema ideológico, acima de qualquer representatividade falha, acima de qualquer crise de autoridade, existe um rei que reina, existe um Senhor que governa. E o Salmo 93 nos diz exatamente isso. Diante da crise de autoridade, diante das ideologias humanas falhas, diante dos representantes políticos que muitas vezes estão atrás dos seus próprios interesses, o que nós podemos atestar e afirmar é que quem reina é o Senhor. Acima de um regime presidencialista, acima de um sistema representativo, acima de qualquer democracia, acima de qualquer sistema, está o sistema onde o rei, onde o monarca é o Deus soberano, criador do céu e da terra. Nestes dias de tantas fake news, de tantas opiniões partidárias, um conselho aos irmãos. Aquilo que tem assolado o seu coração e feito mal, como muitas vezes acontece quando nós entramos nas divergências políticas, o que nós devemos fazer diante desses dias é confiar mais no Senhor, é olhar mais para como Deus governa a história, é de fato levantar a bandeira contra a injustiça, contra aquilo que assola a nossa vida, mas entender que acima de qualquer discussão, que acima de qualquer opinião, existe uma verdade, a verdade de que o Senhor reina. E eu gostaria de elencar, baseado nesse salmo, como o Senhor reina no mundo. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que o Senhor reina revestindo-se de majestade e poder.
Um dos grandes ídolos da humanidade é a sede, é a busca pelo poder. Aqueles que se acham revestidos de poder, quase sempre se acomodam num patamar acima daqueles que eles representam. O Senhor, nesse texto, nos diz que Ele se reveste de majestade. E ainda usa esse verbo a segunda vez, dizendo que de poder se revestiu o Senhor. Toda a autoridade, todo o poder, toda fonte de poder, de senhorio, está em Deus. O Senhor está revestido de majestade, de poder, de domínio, de autoridade, de atributos incontestáveis, de autoridade incontestável. Todo poder, toda glória, toda majestade está em Deus que reina. E esse Deus que é a fonte de todo poder, que é a fonte de toda majestade, que é a fonte de toda autoridade, dá do céu autoridade para os homens na terra. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus disse a Pôncio Pilatos: nenhuma autoridade você teria na terra se do céu não fosse dada. Deus reina sobre todas as coisas e Ele permite que o ser humano desfrute de poder e autoridade, mas que o controle, todo o revestimento da glória, do poder e da sua eterna majestade está somente no Senhor. Não há nenhuma autoridade, poder e majestade fora do Senhor. Ele reina revestido de poder e glória. E eu gostaria de aplicar isso, esse primeiro ponto, obviamente em Cristo Jesus, antecedendo a Páscoa do Senhor. Aquele Deus que é revestido de majestade, revestido de poder, trajado de toda a autoridade, despiu-se. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. O Senhor Jesus despiu-se da sua glória, deixou a sua majestade, deixou a sua coroa de glória para colocar a coroa de espinho e de humilhação. O verdadeiro rei, revestido de majestade, se fez servo, se humilhou, tomou figura humana e habitou entre nós. O maior líder na sua autoridade e poder faz jus à autoridade, majestade, pompa e reconhecimento quando serve. Quer ser um líder? Quer ser revestido de poder e reconhecimento? Sirva, porque no reino do Rei da Glória, maior é o que serve do que aquele que é servido. O Senhor reina, não apenas se revestindo da sua glória, despindo-se depois dela para se humilhar na terra, como também o Senhor reina firmando o seu trono. Em primeiro lugar, Deus reina revestindo-se de majestade. Em segundo lugar, Deus reina firmando o seu trono. Olha o que diz a continuação do versículo 1. Firmou o mundo que não vacila. E o versículo 2, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. O Senhor reina desde a eternidade. Mas se o Senhor reina desde a antiguidade ou desde a eternidade, por que que Ele não reina sobre esse mundo terreno aqui e agora? E eu gosto da expressão que nos diz que Deus não precisa assumir o senhorio como um governante terreno, pois o seu trono foi estabelecido na eternidade. O Senhor firmou o seu trono, o Senhor firmou a sua autoridade, e é por isso que podem se levantar os rios e o seu bramido, levantar os rios e o seu fragor,
e o judeu sempre vai mencionar as águas como um poder impetuoso, as águas como um poder de muita força. E vem o versículo 4 e nos diz: diante de qualquer água, diante de qualquer dilúvio, diante do levantar dos rios, é o Senhor nas alturas, o mais poderoso do que qualquer bramido das águas, do que qualquer poderosos vagalhões do mar. É o Senhor quem reina acima de qualquer tempestade. Mesmo que se levante as águas, Ele é mais poderoso, porque firmou o seu trono desde a eternidade. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez ao longo do seu ministério. Foi Ele quem acalmou a tempestade, foi Ele que andou por sobre as águas, foi Ele quem disse ao vento, ao mar, às ondas impetuosas: acalma-te, emudece. Tal como uma mãe fala para o seu filho quando esse está dando birra: calado, quieto, nem mais um pio. E o filho obedece quando reconhece a autoridade da mãe. Quando esta, ou quando o pai perde a autoridade, o filho faz o que bem entende. Agora, quando os pais têm autoridade sobre os filhos, com o poder da palavra, ordena e o filho reconhece a voz do seu Criador. É o Senhor quem acalma o mar, é o Senhor quem faz soprar o vento contra o dilúvio, e tudo isso lhe obedece, porque reconhecem o Criador que estabeleceu, que firmou o seu trono desde a eternidade. O Senhor reina, revestido de majestade, firmando o seu poder. Em terceiro e último lugar, revelando a sua vontade através da sua palavra. Versículo 5 nos fala que fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Os estatutos fidelíssimos são as escrituras que atestam a fidelidade do Senhor. O Rei Eterno revelou a sua vontade num livro. E quando nós lemos a revelação do Senhor, nós somos constrangidos a viver em santidade. Nós somos constrangidos a ter a presença do Senhor no nosso meio e a viver como súditos desse Rei por toda a eternidade. Foi assim com os israelitas. Através do tabernáculo, o Senhor atestava a sua presença. É assim conosco. Através da revelação de Cristo Jesus, a palavra, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós cheio de graça, de glória, e vimos o poder e a majestade do Rei entre nós. É o Senhor, o Santo, que se fez pecado no nosso lugar, a fim de pagar a nossa dívida, a fim de lavar os nossos pecados. A coroa do Rei que reina, revestido de poder e majestade, mas que despiu-se do poder e glória e se fez servo. A figura do Rei que tem o seu trono estabelecido desde a eternidade e que agora, em Cristo Jesus, acalma as tempestades, dissipa os medos da nossa vida, nos faz caminhar mais perto da sua presença. A figura do Rei que se revela através da sua palavra, e à medida que conhecemos a sua palavra, conhecemos mais o seu agir e podemos celebrar e dizer: o nosso Rei reina. Reina com poder e autoridade, e ao nome do Rei, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. E o reino do Senhor não é desse mundo. Ele está preparando o novo céu e a nova terra, reinando nesse mundo e atestando o seu reinado eterno pelos séculos dos séculos. Maranata, ora vem,
Senhor e Rei Jesus. Vamos orar. Ó Deus bendito, graças nós te rendemos, porque o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Reina diante das tempestades da vida, reina diante da inconstância política, reina acima de qualquer poder terreno. A glória do Senhor reveste a beleza do teu santo nome. É o Senhor quem firmou o seu trono e é o Senhor quem revelou a sua vontade na tua palavra. Nos dias em que nós estamos vivendo, de crise política, de crise na saúde, de tantos medos, dos números de mortes que não param de subir, nós declaramos ao Senhor a sentença que muda a nossa vida, que muda a nossa história, que muda o trajeto da nossa razão de viver. O Senhor reina. E porque o Senhor reina, podemos crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Fique conosco, estabeleça o seu reino no nosso coração, hoje e até o dia que desfrutarmos do novo céu e na nova terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a bendita graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a vida de todo o povo de Deus, e que juntos sirvamos o Rei dos Reis pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus, na sua graça, abençoe e reine sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Em paz eu vou, estou feliz.